Tem que acender o fogo bem aqui na porta, né? Quando começa. Depois ficar pelo menos umas 3 horas aqui na porta. Depois vai empurrando devagarinho lá pra dentro. Porque se empurrar muito de uma vez, o fogo lá e as pocas. Esse fogo aqui que tá colocando ela aqui agora, ele fica aqui por volta de umas 3 horas até as peças esquentar. Aí aos poucos vai empurrando ele lá pra dentro e depois dessas 3 horas aí pode ir aumentando ele. E esse fogo ele fica, depois que aumenta ele, vai aumentando, ele fica aí em volta de umas 8 horas aqui. Agora a gente vai colocar as peças dentro do forno para poder queimar. Já arruma esse queijo para quebrar. Tem que colocar com atenção porque as peças antes de queimar elas são mais frágeis e aí pode correr de quebrar enquanto tá colocando. Aí tem que colocar de bem arrumadinhas. Aí a gente normalmente cobre todo o forno por cima e tampa para não deixar nenhum espaço para proteger as peças. Aí assim a gente vai colocando até cobrir ele todo. Essa aqui, né, já teve todo o processo de olear, de pintar e de queimar. E agora é só finalizar pintando o cabelo. Porque não tem como a gente fazer e já ficar o cabelo preto, né? Mas no caso, se a gente tivesse usado um tom de oleio para deixar o cabelo claro, tivesse usado o oleio natural da cor que a gente preferisse do cabelo, podia deixar, mas aqui como vai ser o cabelo preto, agora tem essa pintura para finalizar. Faz o olho, né, como já está feito aqui, e pinta o cabelo. Aí já é a parte final da boneca, é esse processo aqui. Que a boneca, né, ela tem o processo dela é mais lento, né, demora mais. Mas, por exemplo, a flor, a botija, o pote, queimou, tá pronta. A flor no sentido de queimar, né, de pintura, mas a flor, por exemplo, para fazer o vaso de flor, depois da flor queimada, ainda tem o outro processo, né, que é de colocar os cabinhos nessa para poder colocar dentro do vaso. Mas as outras peças, todas assim, as peças utilitárias principalmente, que é pintada só com oleio, né, é antes da queima. A gente nunca pinta ela depois da queima. Se ela deu algum problema, estralou na queima, não tem como restaurar ela também, não. É só antes da queima ou antes da pintura. Porque também depois de pintada, se a peça deu um problema, né, estralou, qualquer coisa assim, ela já está pintada, não tem como a gente desmanchar todo o processo para poder amolecer ela e emendar. Aí é só, tem que desistir dela mesmo. Então tem que ter até a temperatura certa de trabalhar com a peça para evitar esses danos que tem. Cada processo desse, às vezes as pessoas pegam a peça lá pronta assim e já acham, nossa, é super fácil. Não,
O barro a gente pega ele como se estivesse pegando um torrão, assim. A gente tem que socar ele até virar um pó, peneirar para não ficar nem uma pedrinha. Aí depois que a gente peneira, a gente coloca água, massa, até ficar num ponto bom, assim, para poder modelar a peça. Depois que a gente tá modelando, aí a peça a gente tem que fazer ela aos pedacinhos, vai modelando, depois tem que vir finalizando, dando aqueles acabamentos todos. Aí depois vem a pintura. E só depois que vem a queima. Como se diz, né? Eu já peguei o bonde andando. Quando eu vim pra cá, né, já tinha a tradição do artesanato. E eu me ingressei melhor no artesanato foi a partir de 2008. Mas só que antes de mim já tinha aquelas que viviam do artesanato. Tinha os antepassados, né? No caso da minha sogra mesmo. Então, assim, quando eu cheguei já tinha já. Minha mãe também, né? Eu fazia, tratou de nós, né? Foi através de fazendo peça, né? Também. E eu aprendi foi com ela, né? Fazia as panelas, os potes, as panelas que cozinha feijão. Tudo foi através da minha mãe, né? Que eu aprendi. E tudo da jeito que você está vendo aqui, né? Hoje tem a facilidade, né? Que a gente muitas vezes tem um carrinho, né, Lucimar, que a gente carrega, né? A gente paga uma pessoa para levar para a gente. E antigamente não tinha nada disso, era tudo na cabeça, né? Carregado. E hoje, assim, tá mais fácil, né? A questão de socar um barro, né? Tudo tá mais fácil que antigamente. Você sabe até o que nós usávamos? Mamãe fazia os pratos de barro, né? Muitas vezes. Nós íamos lá nos coqueiros, né? Não sei se você já viu, Lucimar, que essa coisa de coqueira, cascapa. Aí nós cortava, né? Fazia as colherzinhas para poder comer, né? Fazia os garfos, tirava depois, fazia as pirrinhas dos garfos, né? Comia aquilo. Porque não tinha para todo mundo, né? E nós fazia, né? Veio levar para a roça, levava as colheres de coqueiro. E os pratos de barro, comia os pratos de barro. Desde que eu me entendo por gente, eu lembro delas fazendo, assim, desde pequenininha, elas iam mexer, eu lembro que mãe sentava lá do lado, assim, em redor do barro, ficava lá amassando, lá com as mãozinhas, ficava toda sujinha de barro lá. Aí foi crescendo e fui aprendendo junto com elas também. O artesanato aqui, né, quando eu nasci, aqui já existia o artesanato. Na verdade, a minha mãe, ela aprendeu com a minha avó, né, que era a sogra dela. Ela casou, né, veio pra cá e ela não mexia. Aí a minha avó, né, já mexia e aí minha mãe aprendeu com ela. E ela, não sei com quem que aprendeu, né, mas com certeza isso veio de muitos e muitos anos. Aí, antigamente, né, fazia aquelas peças mais utilitárias, tipo a panela, o pote pra gente buscar água, o prato, né, para colocar comida, que tudo era feito do barro mesmo. Era botija para conservar água fria, colocar na mesa. Tudo do barro, né, o bulhão para parar o café, para ficar na boca da fornalha, porque antes a gente não tinha garrafa térmica, né, era o bulhão. Aí, e eu mesmo aprendi com mãe. E aí, né, com o passar do tempo, eu fazia mais essas peças também, utilitárias. Aí que foi, né, surgindo essas de fazer boneca, essas peças decorativas, né, tipo jarro de flor, os vasos para plantar, foi surgindo depois. Mas o artesanato, ele desde que eu nasci, ele já existia aqui. Eu não vou falar que foi eu que criei, não, porque na verdade não foi, né? A gente só deu continuidade. E artesanato é assim. Parece que é um dom de Deus que você pode aprender com uma pessoa, mas a gente não vai fazer aquilo que a pessoa ensinou. Parece que assim, é um dom de Deus que está na mão da gente. Quando você pega no bar, totalmente a peça já sai diferente. Você quer fazer a peça do outro, mas totalmente já sai diferente. Parece que o dom está na mão da gente. E eu mesma aprendi com a mãe de uma Salvina, né? Igual ela tá falando, eu aprendi a fazer foi a panela de cozinhar feijão, o bulhão. Só que daí umas 2 semanas e eu já estava fazendo outras peças, né?
A primeira peça que eu fiz sem ser a panela e o buião foi um jarro com flor. E eu mesmo com uma salvinha que inventou fazer, né? Aí nós fez. E eu aprendi a fazer boneca com uma salvinha. E eu não faço boneca igual ela. As minhas é tudo diferente. Pintura, né, é diferente. Então, na verdade, aqui na comunidade aqui, quem inventou fazer a boneca primeiro foi eu, né, na verdade. Uhum. Aí, quando eu consegui já fazer umas bonequinhas mais bonitinhas, que era feia demais, né, que fazia... Essa primeira foi muito feia. Quando eu aprendi a fazer, que saiu mais bonitinha, aí eu já fui ensinando para as outras, passando para as outras, elas viram que o negócio estava dando certo. E aí a gente já foi passando, aí a gente fez, reuniu, né, para poder fazer curso, ensinar para as outras, né. Assim, mesmo do jeito que a gente sabia fazer, que sabe até hoje, a gente ensinou, ensina até hoje, né, se tiver alguém que queira vir, né, ver a gente fazer, a gente ensina ainda. E aí, né, agora quase todos, né, da associação já faz, né, a Quase boneca. todas já faz. Graças Uma a vai Deus. aprendendo com a outra, né, e vai fazendo. Mas só que até hoje a gente ainda faz essas peças decorativas. Quando encomenda, a gente ainda faz a panela mesmo. Você vê, eu mesmo faço muita botija, né, farinheira, essas coisas mais de usar, né, caqueira, eu faço direto. Jogo de chá, né, para usar, faz grande, faz pequeno, né, de enfeite. A minha mãe fazia, minha avó fazia, desde a criança eu via minha avó fazendo panela. Ela fazia muito panela para vender, que ela tirava o sustento da família, era de panela, de barro. E aí, depois, a minha mãe também fazia, né? Só que a minha mãe não fazia assim tanto para venda, não, mais para o consumo mesmo, fazia pote. E a gente ali vendo isso, né? Mas a gente só brincava com o bar, não levava nada a sério, né? E aí depois que eu casei, eu já tinha até meus filhos tudo. Aí que despertou, né, essa vontade, né, esse gosto pelo artesanato. E aí eu comecei a fazer. Comecei fazendo miniatura, comecei fazendo peça decorativa, tipo coração, flores, né? Eu fui criando meus tipos de flores que eu queria fazer, rosa, né? Eu comecei a criar esse tipo de flor e foi vindo muitas ideias boas de fazer, de colocar no artesanato essas ideias. Aí comecei a fazer a boneca, né? Mesmo sem saber como que eu ia começar ela, mas despertou um desejo de fazer, né? A boneca, e comecei fazendo boneca. O mais forte no início mesmo era boneca e flor, na época. E assim hoje eu faço todos os tipos de peça, né? Que as pessoas pedem, mas o forte mais mesmo é boneca e flor. Assim, já vem das minhas avós, né? Eu já fui privilegiada, porque as duas vó minhas eram artesãs. E já tá no sangue, né? E assim, a gente faz com muito amor, muito carinho. Esse negócio de mexer com vasilha tem muitos anos que a pessoa, um tanto de gente mexia, essa pessoa mais velha. Mas só que não era essas peças que a gente faz agora. Mas era panela, pote, taia, essas coisas que fazia. Agora essas peças que tá fazendo agora, os mais novos que inventou. Eu lembro, minha avó ela fazia potes, fazia taia, fazia botija. Aí minhas tias aprendeu com ela, né? Aí delas já começaram a fazer bonecas, jarros. Minha mãe, quando veio pra cá, aprendeu com elas. Aí já começou também a fazer bonecas, cofre. E eu também com o tempo aprendi com elas também. Aí hoje também eu já faço boneca, cofres, as mesmas peças que elas. O artesanato para mim surgiu, assim, desde quando eu era criança eu via minhas irmãs fazerem, né? Minha mãe viu uma peça lá no distrito Lagoa Grande, uma feira que ela foi lá, ela gostou da casinha,
E chegou em casa, ela inventou fazer. Aí minhas irmãs começaram a fazer também, né? E minha mãe deixou para elas continuarem, né? E voltou a fazer panela, as peças que ela tinha costume fazer, né? Aí eu vendo elas fazerem, né? Eu era criança ainda. Eu comecei a brincar também com o barro, fazia. Meu pai vendia na feira e me dava um trocadinho. Aí eu casei, né? Casei com 17 anos e tive a necessidade de ter alguma coisa para fazer. Eu parei de estudar e senti a necessidade de ter algo para fazer. Aí foi aí que eu falei assim, gente, eu vou fazer artesanato. Minha irmã já fazia, né? A Jovita. Aí eu falei assim, ó, você podia me ensinar a fazer. Comecei a fazer as réplicas, né, que ela fazia. E eu falei, eu vou fazer. Comecei a fazer as bonecas. Primeiro eu comecei a fazer as bonequinhas pequenininhas. O pessoal fazia as bonecas tudo grande, né? Eu falei assim, gente, eu vou fazer as pequenininhas. Que ninguém faz as pequenininhas. Aí eu comecei a fazer. Aí minha irmã até brincou comigo. Nossa, mas vai ficar esquisito demais, pequena assim. Mas aí foi um sucesso. Ela ia para as feiras, vendia bastante. E aí eu fui fazendo, né? Fazendo as casinhas. Hoje a minha irmã não mora aqui mais, né? A Jovita, ela mora em Belo Horizonte, já parou de fazer. E eu continuei fazendo. Tem uma outra irmã minha também, a Maria, que ela também faz. Ela ainda faz. E aí a gente continuou fazendo, né? Todas as peças que o pessoal pede, manda foto, a gente faz. E tá sendo um sucesso, graças a Deus. Além de ser uma cultura, né, ainda é uma fonte de renda para cada um de nós, né? Porque aqui na nossa comunidade mesmo, assim, principalmente para nós mulheres, nós não temos outra forma de ter a nossa independência, assim, de ter um trabalho. E no caso, o artesanato, né, essa é a nossa fonte de renda aqui. Quando a gente sai, que a gente vê nas comunidades, às vezes, principalmente a questão das mulheres mesmo reclamando que não tem um trabalho para poder ganhar seu próprio dinheiro, aí é a partir daí que a gente vai ver a riqueza que a gente tem na nossa comunidade. Porque graças a Deus, assim, aqui mesmo tem muitas famílias que vivem do artesanato. É a única fonte de renda que eles têm dentro de casa. Uma coisa que distrai a gente, né? É tipo uma terapia para a vida da gente. Além da geração de renda, né? Que não só terapia, mas é uma fonte de renda na família da gente. Sempre tem aquela peça que tem ali, que você coloca aquela história nela. Né? A questão da boneca mesmo. Tem as peças utilitárias. Que no caso, né, vamos supor, prato, né, os pratos, né, panela, eram as peças, né, que o povo usava antigamente. Ninguém tinha essa história de, né, prato de vidro, essas louças, ninguém tinha, né, era tudo de barro. Então era a riqueza que nós tínhamos de primeira e a gente nem sabia. Para mim, o barro representa muito, né, porque você vê que é uma coisa, como eu disse, é um dom de Deus. E parece que o barro, né, até lá na Bíblia fala, né, que Deus criou o primeiro homem do barro, né, da terra. Ele amassou o barro, né, criou o primeiro ser humano que foi feito da terra. Então a gente vê que é uma coisa assim abençoada por Deus, é uma coisa que a natureza fornece. Então é uma coisa assim, sabe, a matéria-prima é a coisa fácil que está aqui no lugar nosso. Está em todos os lugares, é o barro. Então é muito importante, nossa, assim, sem descuidar da natureza, né? Porque a gente tem que tirar, mas também tem que cuidar do meio ambiente. Não esbarrancar, né? Tem que ter cuidado, porque a natureza fornece pra gente toda a matéria-prima. Você vê que desde do barro para a modelagem até a pintura, o acabamento, né? A pintura, a decoração toda, né? Tudo a natureza fornece essas cores bonitas. Que antigamente a gente nem conhecia muito dessas cores. Quando o tempo que mãe fazia, a gente só conhecia mesmo o vermelho
e o branco, que era o preto, Não fazia, não era e o dava leite branco. também, não. E o vermelho, que fica, o amarelo, né, que ficava o vermelho. Mas aí, com o passar do tempo, né, a gente foi descobrindo que tinha várias cores. E aí a gente, né, você vê que é uma coisa importante demais, você vê que tudo tirado da natureza, do mato, da terra. Então, para mim é tudo, além da fonte de renda, que ajuda a complementar a renda familiar, mas é importante demais, é uma coisa que você faz aquilo com gosto. É assim, a terapia, sabe, para a cabeça da gente, você distrai. Nossa, é muito bom, é muito satisfatório a gente trabalhar com artesanato. Eu me sinto. Eu também acho, né? Que eu mesmo, quando eu não trabalhava com artesanato, sei lá, às vezes a gente mexia só com serviço de casa, né? Serviço de roça. Aí dava aqueles dias que não era serviço de roça, a gente tava aí em casa, parado, né? Aquilo era ruim. Aí depois que surgiu a associação, né? Que a gente foi trabalhar mesmo para valer, que a gente foi valorizar também, né? A gente achava que não era nada. Aí a gente foi ver, né? Que aquilo, esse trabalho nosso, igual a Sônia fala, é um dom de Deus, é uma coisa da natureza, né? Coisas boas. E a gente vai distraindo a cabeça, né? E aprendendo várias coisas, né? A gente não saía para canto nenhum, né? Agora a gente vai em feira, isso tudo é coisas boas pra gente. E saber que foi o artesanato que trouxe isso tudo para nós, né? É curso, sei lá, é tanta coisa, né? Que a gente nem sabe falar. Tantas coisa. oportunidades? Sim, tantas oportunidades boas pra gente. Que nem eu mesmo, tudo que comprava aqui pra casa era só do meu marido, né? Ele tinha que dar conta das coisas tudo sozinho. Aí depois que eu peguei fazendo artesanato, eu fui comprando alguma coisa, né? A gente já viu que valeu a pena. E de 6 anos pra cá, aí eu fui ver que valeu mais a pena, porque Joaquim não aguenta mais trabalhar, né? Que ele tem um problema de saúde, né? Então ele me ajuda no artesanato, tudo na nossa casa que a gente compra, sai do artesanato. E eu, para mim, representa muito, né? Porque além de ser profissão, né? Que a gente considera profissão também, porque a gente, além de morar na roça, trabalha na roça, né? Planta, colhe. Não é só essa a nossa profissão, né? A gente tem essa que complementa, né, a renda da gente em casa. Mas, sobretudo, é uma alegria, né, poder fazer artesanato, porque ele distrai a gente e só da gente saber que aquilo que você traz de sentimento dentro do seu coração, aquele sentimento de alegria, de desejo de expressar aquilo que você quer expressar, até para as pessoas, você acaba expressando aquela beleza numa peça que você pega o barro lá, né? E você tem essa capacidade de colocar no artesanato o seu sentimento de bom que você tem dentro de você. Então isso é maravilhoso, né? E você saber que onde você não vai levar uma mensagem boa, levar uma presença boa, a sua peça vai. Tá em um pedacinho da gente, né? Assim, muita gente fala assim, que artesão a gente faz, assim, a gente doa não só o tempo e tudo, mas também um pedaço de cada um, que ali tá a história da gente, o trabalho da gente, o amor, a dedicação. E tudo aquilo é trabalhado, né, com muito amor. Por isso muita gente fala assim, as bonecas já saem precisando quem faz. E eu acho que é devido a isso, esse amor que a gente já faz, né, com amor e já traz naquela peça que a gente faz. E além de mostrar a nossa história de vida, né, que a gente consegue colocar na peça que a gente faz a nossa história, né, aquilo que a gente viveu. E eu mesmo, principalmente, eu tenho buscado isso, né, aquilo que eu vivi, que foi bom, mas aquilo de dificuldade também, né, eu sempre busco colocar nas peças que eu faço. Por exemplo, quando a gente faz uma boneca
sentada, amamentando. Quando eu comecei a fazer essa boneca, a imagem que vinha dentro de mim era aquela que eu presenciei muitas vezes quando eu era pequena. Né? E na época que eu estava na minha adolescência, né? E eu via todas as mães. Aí depois chegou o ponto que eu casei também, e eu passei por essa experiência de eu ser uma dona de casa. Às vezes você está cheia de tanta coisa para fazer, você tem filho pequeno, e ali no meio dos afazeres você senta, em qualquer lugar, você senta no chão, amamenta seu filho, está no trabalho. Presenciei muitas das mães antes do que eu, que ia para a roça, capinava, deixava uma criança sentada debaixo de uma árvore enquanto capinava. Aí a criança chorava querendo mamar, a mãe parava, colocava a enxada lá, sentava no chão no meio da roça e ia amamentar a criança, né? Então, essas histórias assim a gente vai colocando nas peças que a gente faz, dependendo do modelo que a gente faz. Às vezes as pessoas nem sabem por que a gente criou aquela peça, né? O potinho na cabeça, né? Quantos potes de água que a gente buscava, e eu mesma lembro, eu pequenininha, a minha avó fez um potinho desse tamanho para mim carregar água. Eu a também, gente carregava água do córrego, né? Buscou muita água. E aí, essas lembranças, tudo que a gente tem, a gente também coloca no trabalho da gente, a gente quer mostrar. Por isso que eu falo que aquilo que a gente tem dentro acaba expressando nas peças. Tem gente que fala que artesanato é uma profissão, é um trabalho, né? Mas quando eu sinto lá para mexer assim com as minhas peças, eu não me sinto trabalhando. Vocês já ouviram falar que quando a gente trabalha com o que gosta, pra gente não é um trabalho? É mais ou menos isso. Pra mim é uma distração, se torna uma terapia. Em tempos como esses, a gente coloca toda aquela assim, o estresse do dia a dia, tudo a gente acaba concentrando ali e acaba relaxando. Eu também, pra mim, eu acho que é igual ela falou. Ainda depois que eu perdi meu marido, pra mim isso aí, tem dia que eu fico só aqui, sabe? Eu mexendo com barro pra mim, nossa, é um divertimento. Desde que eu aprendi a fazer, eu gosto de fazer. Não sei fazer bem feito, não, mas nem pintar eu pinto, mas eu tenho aquele gosto de fazer, rumo quem pinta, para quem pinta pra mim. Mas eu gosto, eu faço porque eu gosto. O barro para mim significa muito, né? É aonde eu tenho as ideias de colocar em ação, né? Tudo que vem na minha mente. Eu desenvolvo muita coisa bonita do barro, né? Para mim, o barro na minha vida é tudo, né? É onde eu tiro o meu sustento, o sustento da minha família. Eu acho que é uma coisa muito agradável de ver. Na verdade, né, a gente vê que no Vale do Jequitinhonha é a força da mulher, né? A boneca, ela representa essa mulher. A lutadora, a mulher sofrida, a mulher que fica em casa, que o marido sai, que ela tem que tomar conta de tudo. Representa, nós, mulher. A gente vê que pouco a gente faz o boneco, né? O homem de barro, mas a mulher, né? Porque representa nós. Essa vida, né, da mulher sozinha, ter que cuidar da casa, dos filhos, enquanto o marido tem que sair para trazer, né, o recurso para dentro de casa, para trazer o dinheirinho, né, para poder manter a família. E a mulher fica cuidando de tudo. Então, para nós, representa essa força da mulher. Aí a gente vê, né, as flores que a gente faz, né, a pintura, as flores que a gente tem. É alegria, né, que a alegria, as flores representam a alegria, o amor que a gente coloca na peça. Porque a flor é o símbolo, né, da alegria, do amor. Você vê que a casa, se ela não tiver uma flor viva, se a gente não tiver uma planta, é uma casa triste, meio que triste.
Então é símbolo, né, da alegria, do amor, daquilo. Quanto mais você pinta, mais você faz florzinha, mais a gente quer